pelo que eu vi, eu também não sou um expert e também não... Mas assim, de orelhada, isso aí sempre existiu. Foi na época da Guerra Fria, para a gente ter os ideais norte-americanos, porque na época vários países foram cooptados, para usar um português muito, pela União Soviética. Comunismo. Né? Vários países viraram comunistas, se você pegar na África. Sim. E aí ideologia. E o americano, em cima da ajuda humanitária, metia a ideologia gostosamente para o povo. É uma construção de narrativas. Aí o que acontece? O Trump, quando chegou lá, falou, opa, quem manda aqui sou eu. Só que agora esse organismo ele já está com a canhotagem toda, está tudo dominado pela canhotagem e ele não admite isso. Basicamente é isso, né? É isso aí. Ele quer mandar também nesse organismo. É isso, não é? A USAID ela é comandada basicamente pela esquerda progressista e pelos neocons, né? Então ali há uma confluência de interesses entre ambos e algumas pautas, ideologia de gênero, aqui como a Renata trouxe, né? O alarmismo climático, a versão geopolítica de alguns acontecimentos, guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, se vende uma versão, o público compra essa versão e você hoje não sabe exatamente o que é verdade ou não. Perfeito. Porque a grana está indo para intelectual, jornalista e cientista. Aí seria o papel. Então, mas aí seria o papel da imprensa, né? Sim. A gente sempre se balizou pela imprensa de trazer realmente... Porque o verdadeiro jornalista é aquele cara que quer trazer algo que ninguém sabe. Isso. Ele não quer participar desse consórcio. Isso é jornalista, não é militante. Isso. Porque o consórcio, quando eles fizeram esse consórcio na pandemia, foi uma sacanagem, porque você não tinha uma outra opinião. Uma discussão. Você não podia nem discutir. É isso mesmo. Você não tinha alguém falando, não, pera lá, gente, vamos... Por que isso é assim? E quando faziam isso, eles cortavam em relação a fake news e inventavam alguma coisa sobre isso. Eu tive algumas vezes aqui, a gente falou sobre isso, em que alguns médicos com PhD em universidades assim muito, muito boas nos Estados Unidos, uma das melhores do mundo, foram cortados de falar e impedidos de participar do debate. E algumas congressistas nos Estados Unidos, nessas audiências que houve, elas falaram assim, tá, mas vocês, na época do Twitter, antes do Elon Musk e de outros, você tem você é versado em medicina? Você é versado em medicina? Não tenho nada, não sei nada. Então, qual era o que te balizava para você cortar um médico PhD de falar? Era porque você não gostava da narrativa? E a ciência é feita de debate. Sim. A gente está aqui hoje por conta desse debate. Então, suprimir o debate... Agora, cabe dizer que essa coisa do jornalista virar militante, isso não é de agora, só que agora eles têm mais poder de influência de acordo com as agências governamentais, a influência das plataformas digitais em conluio com o governo. Eu gosto muito de uma história que tem um filme que é A Sombra de Stalin, vocês já devem ter visto, que é uma história real de um jornalista do The New York Times, que era o Walter Duranty. Ele recebia dinheiro do regime, né, do Stalin. Ele ficava no bem bom do Stalin. Ficava no bem bom, ele tinha carro à disposição, vida de luxo, uma amante russa, né? Tava bacana. E ele falava que estava tudo bem. Inclusive, suprimiu informações a respeito da grande fome na Ucrânia de 1932, 1933, Holodomor. E Holodomor é algo que aconteceu, em larga escala é sabido que isso aconteceu, e o pessoal da esquerda nega isso até hoje. Sim. Do Holodomor? Imagina. Diz que não aconteceu, que isso é propaganda nazista e etc. Então, assim, o que é verdade e o que é mentira? Qual a melhor arma contra a mentira? É a supressão do debate, inclusive de gente mentindo? Não. É a liberdade de expressão e você formar o seu senso crítico. Todo mundo deveria ter a liberdade de falar o que quer, dentro da lei, obviamente. Se você calunia ou você comete uma injúria, você comete um crime enquanto da sua liberdade de expressão, você pode responder na justiça. Outra coisa diferente, que é o que estão querendo fazer aqui e no resto do mundo, vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Alemanha? O J.D. Vance foi agora, fez um discurso muito contundente sobre isso agora, e o pessoal na Alemanha está falando, não, se o cara me ofendeu na internet, ele cometeu um crime. Então, esse tipo de discurso, ele é
perene e acontece, é permeado em toda a esquerda mundial. É um perigo fortíssimo que a gente enfrenta, porque a liberdade de expressão é o maior bem que a gente deve defender. E a ciência, ela parte do princípio da divergência. Você não tem, né, por definição, ciência o tempo inteiro é divergência, não é consenso. Né? Você vai chegando numa ideia que prevalece, mas o tempo inteiro essa ideia ela é questionada. Em todo tipo de ciência, né? Todo tipo de ciência. E o jornalismo também. Né? Qual que é o interesse do jornalista? Eu ouvi várias versões para dali, né, emergir a verdade. Né? Então, quando você tem, tanto na ciência quanto no jornalismo, grana para dirigir a opinião numa direção, isso é militância. Eu queria fazer só uma... Dentro desse USAID aí, para a Renata, que está lá nos Estados Unidos, como é que está essa repercussão nos Estados Unidos do USAID? Porque ali o Trump, ele colocou ali que são os impostos, os americanos sendo utilizados para tudo isso. E ele afirma, né, que vai extinguir o USAID. Até que ponto está isso e como é que está a repercussão nos Estados Unidos? É assim, está dividido como é no Brasil dividido. Então a direita americana, né, dentro do Partido Republicano, lembrando que o Partido Republicano tem um monte de vertentes, né? Tem os libertários, tem os liberais clássicos, tem a direita mais tradicional. Então, no geral, os republicanos eles estão felizes com essa interpretação do Donald Trump de olhar para os gastos do pagador de impostos, tanto no USAID quanto que o Elon Musk está fazendo no Dodge, né? De olhar os gastos a fundo, ver o que está sendo gasto e tentar fazer uma redução de custos. Eu não sei se o objetivo do Donald Trump é realmente encerrar o USAID para sempre, mas dar um pause até você falar, ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá. E o que eu gostaria de ver realmente é essa transparência nos gastos. E lembrando que os Estados Unidos, eles são um norte para o resto do Ocidente, né? Então, se eles começam a fazer isso tanto é verdade que várias empresas já há algum tempo, até antes mesmo do Trump ser eleito, mas com essa onda mais conservadora invadindo os Estados Unidos, começaram a diminuir as políticas woke nas empresas, né? Então, mesmo o setor público americano fazendo uma influência para o setor privado. Então, a recepção dos republicanos é boa, mas aí os democratas, principalmente que já foram muito para uma esquerda mais extrema, nessa linha mais de uma chantagem emocional. Tá acabando com a ajuda humanitária. Os democratas é meio PSOL, né? Não é nem PT. Os democratas é o PSOL, é o PSOL. É igual o republicano. Tem libertário, liberal clássico. O Gane é do PSOL. E aí, nos democratas infiltrado. também tem. Ele é infiltrado no PSOL. Você também tem no futebol os de centro. O problema do Partido Democrata é que uma grande maioria foi para uma extrema esquerda. Saiu do centro e foi para uma extrema esquerda. Tanto que a gente viu muita gente saindo dos democratas e indo para os republicanos, tanto os políticos quanto os eleitores. Pela primeira vez. Então, mas essa extrema esquerda é o quê? Banheiro trans, ilinile. O pessoal mais socialista, que entende que tem que ter muito gasto público. Alguns até adeptos da teoria moderna monetária, né? Que é uma maluquice completa. Então, eles foram muito para a extrema esquerda. E até quem é tradicionalmente democrata falou, opa, peraí, com meus filhos não vai rolar. Sim. Então, mas isso aí é o cara normal, né? Quando você começa a mexer no filho, aí você fala, opa, criança. Não agora, mexe no meu filho. Essas ideias que vem pra cá de ideologia de gênero, banheiro trans, e legalização de droga, e aborto, todas essas ideias, não é a esquerda brasileira que fabrica. A gente é tão ruim que isso a gente tem autenticidade. É a esquerda americana. Isso aí vem lá de intelectuais, né? De acadêmicos. A gente só copia a parte ruim, né? Exatamente. A parte boa, não. Nada. É que os Estados Unidos, ele preserva a liberdade. Você mora lá, e eu achei uma coisa interessante, né? Que tem uma amiga que reside lá nos Estados Unidos, e ela estava falando o seguinte: maconha é liberada aqui. Porém, para o cara trabalhar, você tem que fazer um exame toxicológico, pegar o cabelo, o cara então assim, eu não vou contratar quem está fumando maconha, essa é a liberdade que te dão. Então, como é que funciona? Como é que você mas isso é por estado, né? Isso também é uma coisa muito interessante dos Estados Unidos, que é algo que eu acho que o Brasil teria muito a aprender e copiar coisa boa, né? Que é o federalismo americano. Então, a Ana Paula vive falando sobre isso, de como os Estados Unidos nasceram com as colônias e depois eles nunca tiraram a autonomia dos estados, né? Pelo contrário, eles deram mais poder. E o Trump, inclusive,
nessa mudança de legislação em relação ao aborto, que é o Roe versus Wade, que foi um negócio absurdo nos Estados Unidos, na realidade, o que a Suprema Corte americana fez foi trazer de volta o poder para os estados. Então, ninguém proibiu, de fato, aquilo de acontecer. Existem estados que são controlados por democratas, que têm um entendimento de que deve acontecer, que é contrário a mim, inclusive a minha percepção de vida, a minha visão, mas lá você pode, e outros estados não. Então isso vale para drogas, isso vale para aborto, isso vale para todas as legislações que existe autonomia no estado e também você tem o poder mais próximo do indivíduo nos seus condados. Então eu moro num condado na Flórida, lá em Miami, né? Eu tô 35 minutos ali da Brickell, num condado que chama Palmetto Bay. Eu recebo em casa, eu ainda não posso votar porque eu não sou cidadã americana, né? Eu sou só residente permanente com o Green Card. Mas eu poderia, se eu fosse já cidadã americana, e eu espero que daqui 5 anos eu seja, votar em relação a diversas coisas que acontecem do meu lado. Então, reformas das escolas, se precisa cobrir um buraco, reformas de hospitais. A gente recebe um caderninho lá dizendo, vai ter isso, você vota sim ou não, o que você prefere, o seu dinheiro está sendo gasto aqui, o seu dinheiro está sendo gasto dessa forma. Você pode pedir recall se o prefeito não tiver bacana, se o juiz você também elege. Então, esse poder próximo do indivíduo é o que me faz crer no que o Warren Buffett sempre fala, never bet against America. Porque você tem as suas dificuldades, os Estados Unidos passou por um momento de esquerdização muito forte, mas ele sempre reage, porque esse poder perto do indivíduo dá o poder para as pessoas realmente fazerem a mudança, sabe? Legal. Então tem muita coisa em Washington, claro, mas ele tem muito menos poder do que o presidente aqui no Brasil tem. Muito bom. Mas eu acho que esse negócio de liberdade, que nem a gente fala, tem que ter a liberdade. Mas a liberdade é mais ou menos que a gente tem liberdade. Porque se você pensar bem, a gente tem as regras que a gente tem que seguir. A gente tem as leis que a gente tem que seguir. Sim. E a gente tem os costumes que a gente tem que seguir. Então esse negócio de liberdade, liberdade absoluta. Mas regras são coisas distintas. Não são coisas distintas. Você não poder falar, quanto mais gente você tiver, mais isso é apertado. Mas olha só. Por quê? Porque se a gente não tiver isso, a gente não tem sociedade. Olha só. Se a gente não tiver esse princípio, a gente não tem. Não existe. Vamos agora ser qualquer coisa. Mas a gente é bicho. Até valeria, só fazer um adendo que valeria vocês trazerem de repente alguém que é anarcocapitalista para entender um pouquinho sobre essa visão, que é uma visão que eu admiro, que eu acho interessante, mas eu acho complexa de ser colocada em prática, mas é bem interessante de ouvir esse lado de quem acredita que a sociedade consegue sozinha se autorregular, né? Mas os Estados Unidos ou o Brasil podem se beneficiar muito das leis coerentes, coesas. Os Estados Unidos têm uma Constituição que é praticamente a mesma desde que foi inserida em 1776 e foram feitos alguns adendos, obviamente, mas com uma coesão e com o princípio que o Morgado falou agora, que é o princípio da individualidade. Sim. É mais poder para o indivíduo e menos para o Estado, sempre nessa briga dos dois lados. Mas eu acharia interessante vocês trazerem um anarcocapitalista nessa situação. Emílio, o teu questionamento é bom, que é o seguinte. O Milley, né? A liberdade ela ocorre dentro de algumas regras. Então tem um exemplo que ilustra bem isso. O trânsito. O trânsito, o Estado coloca a regra. Você tem que parar no semáforo, você tem limite de velocidade, você tem que usar cinto de segurança, mas o Estado não pode determinar para onde você vai. O teu direito de ir e vir, que é um direito fundamental, o Estado não pode se meter. No Covid isso não aconteceu. Aí tudo bem, aí foi... Tudo bem não, mas foi um regime de exceção. E que está errado. E que está errado, mas numa situação normal tudo vai no regime de exceção para aparecer o ditador. É só por um tempo. É só por um tempo. Exatamente. Até o ditador gostar desse tempo. É uma censurazinha aqui rapidinho. Rapidinho, depois não volta. Agora. Isso. Vamos testar. Porque a turma quer... Esse que é o problema. Quando você abre o precedente, para voltar atrás é complicado. É isso aí. É igual casamento. Agora, você deixa de jogar bola um dia, você nunca mais vai jogar bola. Joga. É isso aí. É isso aí, Gordão. Morgadão nunca mais bateu um pênalti, né, Morgadão? Vai nessa. Ele tá sentindo, né? É igual. Então, esse negócio aí que você está falando
como é que chama? Anarcocapitalismo. Que é o Milei. O Milei é um libertário, né? Então tem algumas vertentes disso, mas assim, tem alguns expoentes interessantes no Brasil sobre isso, porque como eu te falei, eu acho que o Alan também, né, liberal clássica, que entende que tem que existir um mínimo de Estado que seria o minarquismo, um mínimo de Estado para ter as leis e conseguir fazer com que a sociedade funcione. Mas eles têm ideias muito interessantes e que eventualmente, como o Milei, né, ele é libertário e ele virou presidente, então ele está dentro do Estado, mas dentro do Estado você conseguir puxar suas ideias, empurrar suas ideias pro lado que você acha que é o mais correto. Então, diminuindo regulação, diminuindo o tamanho da máquina pública. Então, não significa que você, mesmo sendo um anarcocapitalista ou libertário, que você dentro do Estado você não consiga fazer essas mudanças que a gente acha que fazem sentido. Então, eu acho que seria interessante para vocês trazer alguém aqui. Quem é? Não conheço. Zero Estado. Quem? Paulo Cogos? É um anarcocapitalista. Rafael do Ideias Lima. Radicais. Ele já veio aqui. Já. Mas isso não funciona. Não funciona. Funciona na teoria. Não, o pensamento né? é interessante. No YouTube. É legal. Na vida real. Na vida real. Não dá. A execução. Mas é o que eu tô te falando, você pode pegar algumas dessas ideias e falar assim, isso aqui eu não acredito que funciona 100%, mas, gostei da ideia de desregulamentar, de tirar o peso do Estado, porque no Brasil, principalmente, o Brasil tem um Estado que é uma mãe e um pai, né? Olha, não vai comer sal porque você vai engordar, então deixa eu tirar, lembra dessa ideia? Sim. Tirar o sal da mesa das pessoas, porque senão, aí teve um lugar, acho que no Rio Grande do Sul, que pendurou o sal, em Curitiba, pendurou o sal, não tá na mesa, mas tá pendurado aqui no teto, e os caras vão sendo criativos, né? Então essa coisa do Estado paternalista, que é algo que os anarcocapitalistas criticam, e eu concordo, que o Estado não é seu pai e sua mãe, você tem então, que mas fazer isso da nossa história já vem assim, desde a época do... Tá errado. E é difícil tirar Mas é isso, difícil né? você querer mudar a história do Brasil e transferir a ideia americana, porque foi fundado Você pode ir fazendo aos poucos, e principalmente a cultura, e esse é um problema que normalmente os economistas têm, de conseguir vincular a cultura aos problemas econômicos. Sempre eu só olhar a parte econômica dos números e não entender o tamanho da influência cultural nisso, porque para você poder explicar para um cara que o populismo não dá certo, que o assistencialismo, na verdade, você vai dar com uma mão, mas daqui a pouco você vai tirar com a outra, porque o custo disso vai vir via inflação e tudo, ele é muito complexo. Onde que começa a ser resolvido isso? Na cultura, na educação. Esse é um trabalho dificílimo de ser feito. Mas o populista ele é muito fácil de vender, né? O discurso de direita é mais elaborado. Não, mas eu acho que a gente aqui está numa... Por exemplo, tivemos esse crime aqui, que não foi um crime, foi uma execução. Foi horrível. No Parque do Povo. Do Povo, né? Aqui não faz o menor sentido. Aqui do lado. Não fecha aquilo lá não é... O cara nem chegou para salvar. Ele executou um ciclista, atirou no cara, o cara morreu, ele pegou o celular e foi embora. Aí o que acontece? Você fala, nós precisamos... Todo mundo indignado. Qualquer pessoa que mora em São Paulo, que absurdo, não sei o quê. Mas sabe o que acontece? As pessoas vão esquecendo. Aí hoje... Eu recebi aqui Você vai banalizando os absurdos, Você vai se acostumando a isso, e esse é que é o problema aqui do Brasil. A gente se acostuma a isso e não faz nada, que é o que você estava falando lá da Inglaterra também. Aí tem um negócio lá da pena justa, que eu estava vendo agora que chegou o negócio da pena justa. Agora vamos fazer um negócio de pena justa, que é o seguinte: cota para presos, facilitação de emprego nos serviços públicos. Para quem está preso. Acesso a um microcrédito no BNDES para presos familiares. Eu não sei se isso aqui é isso aqui mesmo. Eu não sei, Sami, se isso aqui é. Dá uma pesquisa. Eu não sei. Aumento de tornozeleira eletrônica para evitar superlotação em celas. Uso da expressão pessoas privadas de liberdade para os presos. Ou seja, você vê um negócio acontecer aqui, time, né? um criminoso, executar uma outra pessoa à luz do dia, às 6 horas da manhã. Gratuitamente. E aí você vem com esse negócio de fazer a pena justa. Como é que a gente aguenta isso? O problema é que como é que a gente aguenta isso? Fala pra mim. Não, a esquerda ela vende absurdo, que há um cara. encarceramento em massa no país. Mentira, não há encarceramento em massa. O que tem são presídios superlotados. De acordo com os crimes que são cometidos, prende-se muito pouco no Brasil. A impunidade é muito grande. Só que vende-se... Olha lá, pega a imagem do presídio lotado. Tá vendo? Tá prendendo muito e não tá resolvendo. Mentira!
está prendendo-se muito pouco, porque é em função dos crimes que são cometidos. E aí você tem, por exemplo, a cada 100 assassinatos, 10 são resolvidos, 90 são impunes. E sem contar a quantidade de vezes que prende e solta, né? Que Exatamente, é o que a polícia reclama. Ainda mais os a polícia prenderam, mesmo reclama. E fala assim, olha, eu cansei de prender o mesmo cara 3, 4, 5 vezes. O Nico já falou isso aqui. Eu sei, mas só que ninguém resolve isso. Não, pois é. E a segurança pública é um problema E a gente grave. acaba se acostumando com isso, a gente se encontra e fala, que você viu que absurdo, você fica triste com aquela situação, você fica indignado com aquela situação e daqui a pouco vai ter outro crime igual a esse e as coisas vão continuar assim. Pelos quais eu fui para os Estados Unidos. Então, mas isso a gente tem que nós queremos o quê? Queremos isso pro Brasil? Não. Então vamos aceitar. Mas a Como banalização ela é geral em tudo, né? Você pega desde a questão da segurança pública, que acaba virando uma coisa banal. No Rio de Janeiro, pior ainda do que em São Paulo. São Paulo está muito ruim, mas no Rio de Janeiro você vê aqueles vídeos. Vocês viram o vídeo do pessoal na Avenida Brasil? Sim. Deitado na rua também, plena luz do dia, tiroteio pra caramba. Como você resolve isso? Aí a gente se acostumou com o ministro do STF falando o que quer, dando declaração político-partidária, dando entrevista, falando sobre casos na justiça. É uma coisa pior que a outra e você junta tudo isso e aí fala assim, bom, a gente banaliza o absurdo. E essa questão da segurança, ela foi fundamental, dentre vários dos motivos que eu quis mudar para os Estados Unidos, por causa dessa banalização. Então, no Brasil, eu morava num condomínio com segurança armada, com carro blindado, e mesmo assim vivendo numa bolha. Não era todo lugar que você vai, porque você sai do blindado, mas você tem um trecho ali que você não tem, né? Segurança e tal. Aí você fala, cara, isso não é vida, não. Então, hoje eu moro num lugar que é casa de rua, não tem muro, nenhuma casa tem muro, não precisa de carro blindado, você pode andar com joia, com relógio, tudo. Óbvio, não é perfeito, porque não existe lugar perfeito. Mas essas diferenças vão fazendo você questionar as coisas.